com maior feedback. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre antiarrítmicos, certo? Que foi um dos temas aí que eu selecionei para hoje, fugindo um pouquinho do nosso cronograma para ajudar vocês com a parte de medicina interna. O que eu vou sugerir para vocês? Eu vou sugerir que agora, nesse momento, vocês esqueçam um pouco aquela aplicação toda teórica de arritmia ventricular, auricular, e vamos conhecer somente os fármacos. Vamos tentar ser o mais dentro da caixinha possível. A aula de terapêutica, nós vamos conhecer os fármacos, ok? Tá, então vamos lá. Quando a gente fala sobre antiarrítmicos, eu quero que vocês, antes de conversar sobre arritmia, eu quero que vocês entendam que o nosso coração, ele pode apresentar falhas mecânicas ou falhas elétricas. Então, imaginem só que eu tenho uma máquina e essa máquina para de funcionar por falta de um certo óleo. Bem, então, a falta do óleo é uma falta mecânica, uma falha que está propiciando interferindo no funcionamento dela. Então, isso aplicado ao coração seria como uma insuficiência cardíaca. Agora, quando eu falo sobre que essa máquina ela não está enchufada ou ela está com fio cortado, a gente chama isso de uma falha de condução, uma falha elétrica. E é isso que está acontecendo nos processos cardíacos de arritmia, nas falhas que nós conhecemos como arritmia. Beleza? Então, por isso que eu coloco essas duas imagens para vocês saberem identificar, saberem da diferença entre uma falha mecânica e uma falha de condução, uma falha elétrica. Hoje, na nossa aula, nós trabalharemos os fármacos que estão ligados ao tratamento de arritmias, dessa falha de condução, ok? Bem, então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Vocês têm que ter em mente aquela aulinha que vocês têm lá em fisiologia, lá atrás, sobre a diferença entre as células do nosso coração. O nosso coração, ele tem células que são automáticas, que têm a capacidade de gerar um potencial de ação, e outras células que, na verdade, elas não são automáticas. Elas recebem esse estímulo e, através desse estímulo, elas vão se despolarizar e realizar o seu potencial de ação. Então, eu quero, desde o início, que vocês entendam que nós temos, então, células que são não automáticas e células que são automáticas. Onde que estão as nossas células que são automáticas? Que são essas aqui que nós chamamos de células, essas células aqui, que são dependentes de canais de sódio, de cálcio. São as células dos nossos marca-passos, ou seja, do nosso nódulo sinusal, do nosso nódulo auriculoventricular e nosso sistema His-Purkinje. São as nossas células que têm a capacidade de realizar um potencial de ação. São automáticas. Agora, já aquelas células que não são automáticas, nós chamamos de potencial de ação dependentes de sódio. E essas células estão aonde? Estão nas nossas células musculares, da aurícula e do ventrículo. São as células do nosso músculo cardíaco, tá? Então, se eu pego esse esquema para vocês, eu tenho aqui um nódulo, que dentro desse nódulo a gente tem a liberação de potenciais de ação. Esse potencial de ação, portanto, são automáticos, ok? São automáticos. E esse potencial de ação vai gerar um estímulo para a despolarização das células do músculo cardíaco. E esse músculo cardíaco, então, vai realizar a sua atividade e vai ser gerado um potencial de ação nessas células que não têm o potencial de realizar automatismo, tá? Que não são automáticas. Então, eu quero que vocês entendam, portanto, que o nosso coração ele vai ter dois potenciais de ação. Aqueles que são gerados em células automáticas e aqueles que são geradas em células não marca-passo ou células não automáticas. Qual a diferença entre elas? Vamos primeiro para aquelas células que não são automáticas, que estão no nosso músculo cardíaco, na nossa aurícula e no nosso ventrículo. Nós temos um potencial de ação aqui, como vocês podem ver, que começa pela fase 0.
que é a fase de entrada de sódio, de uma corrente de sódio para dentro da célula muscular, para dentro da célula do nosso músculo. Logo depois, quando nós temos essa fase de despolarização, que corresponde a essa fase 0, nós vamos chegar lá em uma voltagem que vai permitir com que canais de potássio se abram. E automaticamente também canais de cálcio se abrem, permitindo a saída de potássio e a entrada de cálcio na célula cardíaca. Esse processo nós vamos chamar de meseta, ou fase 1 e fase 2. Então, percebam que essas células, ele tem essa capacidade ele tem como potencial de ação um potencial que tem essas duas fases, a fase 1 e a fase 2 do potencial de ação. Logo depois, nós temos uma fase de repolarização que se chama a fase 3. E a fase 3, ela é caracterizada por uma saída massiva de potássio. Então, percebam, agora eu tenho uma célula que vai voltar para o seu potencial, está buscando o seu potencial basal. Esse processo a gente chama de repolarização, ok? Que é a correspondente ali àquela fase 3, onde o potássio está saindo da nossa célula. Por que eu quero mostrar esse desenho para vocês? Porque todos os antiarrítmicos, eles vão ter que atuar em algum momento desse potencial de ação. Eles vão ter que atuar em algum canal específico desse para que essa condução cardíaca ela seja controlada. Ok? Então, a gente vai entender daqui a pouco sobre cada um deles. Bem, e com respeito àquele potencial de ação gerado pelas células automáticas? Nessas células, perceba que eu não tenho uma fase de meseta. Olha o que eu tenho. Eu tenho uma fase 0 e eu tenho uma fase 4. Então, olha, a fase 0 seria a de despolarização e o retorno, né, ou seja, repolarização, seria marcado pela saída de potássio novamente. Então, aqui o que nós temos? Nós temos a entrada de cálcio para gerar um estímulo e, por sua vez, sair potássio para essa célula voltar ao seu repouso. Só que automaticamente, como ele é um marca-passo, automaticamente outro estímulo ele vai ser gerado, tá? Outro estímulo vai ser alcançado aqui quando ele chega na sua fase de repouso ou no seu umbral de repouso. Então, eu quero que vocês tenham pelo menos essa visão geral desses dois esquemas para que a gente possa aplicar ele depois a cada fármaco. Tudo bem? Daqui fica claro esse pantachaço geral do potencial de ação? Eu quero que vocês entendam, na verdade, dessa parte, quais são os canais importantes em cada fase desse processo de geração do potencial. Porque, se vocês forem observar bem, na fase 0, o canal mais importante, o canal relevante para mim, é o canal de sódio. Na fase 1, o canal mais importante para mim é o canal. Na fase 1 e na fase 2, os canais mais importantes para mim são os canais de cálcio e o de potássio. E na fase 3, o canal mais importante para mim são os canais de potássio, aqueles que permitem com que a célula volte ao seu potencial, né, de repouso. E já na fase 4, o que eu preciso na fase 4? Eu preciso dos meus canais de sódio, potássio, ATPase. É a fase, portanto, que eu preciso de ATP para que ele possa alcançar, de fato, esse umbral de repouso, essa situação de repouso, essa voltagem de repouso, tá bom? Então, quando eu falo para vocês, ó, aqui está todo descrito essas fases que eu acabei de falar. Por exemplo, na fase 0, que a gente comentou, é esse rápido ascenso por uma entrada de sódio. Na fase 1, eu tenho um descenso rápido, porque eu desativo esses canais de sódio e eu tenho uma corrente de canais de potássio. Na fase 2, eu tenho um processo de meseta com a entrada de cálcio. E na fase 3,
se acelera o processo de repolarização. Por quê? Porque eu tenho a abertura de canais de potássio. E na fase 4, como eu disse na diapo anterior, eu tenho a ação de uma bomba, que é uma bomba ATPase dependente, que é a bomba de sódio e potássio. Então, são essas palavrinhas-chave, esses canais claves para todo o processo de geração desse potencial de ação, tá bom? Agora, o mais interessante daquela que eu falava para vocês, que é o potencial de ação automático, que está localizado naquelas nossas células que formam os nodos e o nosso sistema RISC-Purkinje, é que nesse potencial de ação, nós temos a fase 4 como sendo não isoelétrica. Porque quando ela alcança o repouso, ela já se estimula de novo. Então, não tem aquela fase de isoeletricidade. Ela se autoestimula. Novamente, ela gera outro estímulo. Claro, porque eu preciso de um nódulo sempre atuante, certo? Então, acaba um potencial, outro já tem que ser iniciado, tá bom? Então, é isso que eu queria que vocês tivessem consciência sobre essa diferença entre esses dois potenciais de ação. Bem, então, qual é a relevância disso, né, de saber, de conhecer esse processo na atuação clínica? Bem, saber sobre o potencial de ação é saber que, quando eu vou identificar um eletrocardiograma de um indivíduo, eu estou identificando a atividade elétrica dessas células. Tanto das células que possuem o automatismo, quanto daquelas células que não possuem automatismo. Beleza? Então, o que é essa imagem interessante? Porque ela vai mostrar para vocês quais são os momentos do eletrocardiograma, né, que é esse último gráfico aqui, com comparação às atividades, às gerações dos potenciais de ação. Notem bem que o primeiro potencial de ação que nós temos, que é o primeiro que é gerado, é o potencial de ação gerado no nódulo sinusal, no nódulo sinoatrial. Esse potencial de ação é o potencial de ação que não possui, olha lá, a fase 2 e a fase 1 e a fase 2. Ele só possui a fase 0, a fase 3 e a fase 4, que é bem rapidinha. Então, ele é o primeiro que vai propiciar o quê? O início da despolarização da aurícula. Então, ele corresponde à onda P. Ele corresponde no nosso eletro à onda P. Agora, passemos para o mais importante de tudo. Olha aqui o que significa a onda QRS. O que significava, quando vocês estudam interna, a onda QRS? O complexo QRS, perdão. É a despolarização do ventrículo. Exatamente. Então, olha o que ele corresponde. Ele corresponde exatamente ao início da despolarização das células ventriculares. Então, eletricamente falando, o QRS vai corresponder a esse processo de despolarização ventricular. Mas o que isso tem a ver com terapêutica? Isso tem a ver porque, se eu quiser mexer nesse QRS do paciente, eu tenho que mexer nesse processo de despolarização, ou seja, na fase 0 desse componente elétrico, tá? Nesse componente que marca a despolarização do ventrículo, tá bom? Então, a gente vai conhecer esses fármacos. E que essa fase aqui, essa fase de despolarização ventricular, qual era o canal clave para essa fase aqui? Esse era o sódio. O sódio, exatamente. Então, nós vamos conhecer o canal que vai atuar, por exemplo, nessa partezinha, os fármacos, perdão, que vão atuar nessa parte aqui dos canais de sódio, tá? Então, eu quero que vocês associem, desde já, os canais com os momentos do eletrocardiograma. Certo? Então, vamos conhecer os nossos fármacos. Que agora, sabendo que a prova vai ser choice, vai ficar muito mais leve para vocês o estudo de terapêutica. Gente,
A mnemotécnica que eu uso é o No Bad Boys Keep Calm. Eu falei lá no videozinho para vocês o calm como sendo cálcio, mas na verdade o calm fica mais fácil a gente lembrar. No Bad Boys Keeping Calm. Então, o que quer dizer cada um desses aqui? Cada palavrinha dessa, né, o no, bad boys, keeping e calm, significa uma classe de antiarrítmico que eu vou explicar para vocês. Onde o no significa bloqueantes de canais de sódio. A primeira classe de antiarrítmicos se refere aos bloqueantes de canais de sódio. Os bad boys, que é a segunda classe dos canais dos fármacos de antiarrítmicos, se referem aos bloqueantes de receptores beta. Então, são os beta bloqueantes, BB. BB de bad boys. O keeping, eles são a terceira classe de antiarrítmicos e eles correspondem aos bloqueantes de canais de potássio. E, por último, o calm, que são os bloqueantes de canais de cálcio. Então, nossa aula ela vai servir bastante para a gente poder repassar esses componentes que vocês já tinham visto na aula anterior. Isso que eu digo para vocês, o bom de cardio é que os fármacos eles se repetem de aula em aula. Então, serve para a gente repetir várias vezes esses componentes, tá bom? Esses fármacos. Os fármacos novos mesmo que nós vamos ver na aula de hoje são os bloqueantes de canais de sódio, tá? É um grupo novo que vocês vão conhecer hoje, tá bom? Então, vamos lá. Essa daqui é o panorama geral, tá? Nós vamos costurar bem todo esse quadro, falar sobre cada classe desse, mas só para ratificar o que eu disse, a classe 1 se refere aos bloqueantes de canal de sódio, classe 2, beta bloqueantes, né, que são os bad boys, a classe 3, os bloqueantes de canais de potássio, né, o keeping, e a classe 4, os bloqueantes de canais de cálcio, que são os calm, tá? E nós temos também um grupo que ele não é classificado, que nós chamamos, portanto, de não classificáveis, que entra aí a digoxina e também a adenosina, tá bom? São os principais aí dentro dos não classificáveis, que nós também falamos nas aulas anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o panorama geral das imagens que nós vamos ver hoje, tá? Como sugestão aí para vocês lembrarem desse conteúdo na prova. A imagem que eu mais gosto, as imagens que eu mais gosto desse conteúdo são essas duas aqui, essa e essa, porque são muito tomadas os efeitos adversos desses dois fármacos, efeitos adversos e mecanismo de ação. Então, talvez são as imagens que eu sugiro para vocês que possam dar uma atenção maior, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro componente, os bloqueantes de canais de sódio. Galera, os bloqueantes de canais de sódio, eles são divididos em três classes, em três subclasses, que é a classe 1A, 1B e 1C. Então, o 1 vem de qual classe que ele é. E o A, B, C são as subclasses desses fármacos, ok? O que são os bloqueantes de canal de sódio? O próprio nome já diz. Eles se unem aos canais de sódio só quando esses canais de sódio se encontram abertos ou inativados. O que vai determinar isso? Qual a subclasse que eu estou falando? Por quê? Porque o do tipo 1A, ele só vai se unir quando o canal de sódio estiver aberto. Quando o canal de sódio estiver aberto, ele bloqueia esse canal. Agora, a classe 1B, que é a classe mais utilizada, vocês vão ver daqui a pouco, eles conseguem bloquear esse canal quando ele está tanto aberto quanto fechado. Então, isso dá um maior poder para esse fármaco, tá? Então, daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre essa subclasse que tem essa característica importante de bloquear esses canais, tanto quando eles estão abertos, quanto quando eles estão fechados. Então,
Tentem entender e tentem raciocinar um pouco comigo esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês. Essa linha preta é um potencial de ação normal, tá? Sem atuação do fármaco. E as coloridas são aquelas que eu tenho uma ação do fármaco. O que eu disse para vocês? Qual era a fase onde eu tinha como palavra-chave ou canal-chave os canais de sódio? Qual era? Fase 0. A fase 0, aquela fase, então, ascendente. Quando eu digo bloqueantes de canal de sódio, eu sei, então, que a fase do potencial de ação que ela está atuando é nessa fase, na fase 0. Então, olha o que acontece quando eu bloqueio um canal de sódio. Eu diminuo a pendente da fase 0. Eu demoro mais para que a fase 0 possa acontecer. Antes ela estava totalmente horizontalizada e agora eu vou demorar para que ela aconteça. Olha como ela se torna cada vez menos pendente, né? Cada vez mais inclinada. Por quê? Porque em função do tempo, eu estou demorando para que essa fase 0 ela aconteça. Ela se torne efetivamente completa. Perfeito? Então, bloquear canais de sódio faz com que esse processo de fase 0, né, desse processo de passagem do sódio para dentro da minha célula, ela demore mais tempo para acontecer. Tá bom? E automaticamente, como uma forma reflexa, olha o que ele vai gerar lá na fase 3 e na fase 4. Ela vai demorar mais também para acontecer a fase 3 e a fase 4. Então, vamos pegar uma referência para que vocês possam ter uma noção. Olha lá a vermelhinha. Percebam que eu estou deixando um pouco cair ou demorar a fase 0 e, como consequência, eu demoro mais para que a fase 3 e 4 aconteça. Então, olha como eu estou enlentecendo esse processo de potencial de ação. Conseguem ver comigo? Como todo esse gráfico se desplaça em função do tempo? Tá? Então, é essa a lógica básica que vocês têm que ter quando estudam os bloqueantes de canal de sódio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, portanto, aumentar o umbral de excitação, claro, porque eu estou enlentecendo esse processo, tá? Eu estou fechando canais que são importantes para que essa célula se excite. Eu reduzo a velocidade de condução. Por que eu reduzo a velocidade de condução? Porque esse processo, esse potencial de ação, ele está mais lento. Ele está demorando mais tempo para acontecer. E automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu QRS se prolongue. Quando eu prolongo o QRS, o que acontece com a frequência cardíaca? Ela diminui. Certo? A frequência cardíaca, portanto, ela vai estar diminuída, porque o processo de geração de potenciais estão cada vez mais lentos com a atuação desses fármacos. Tá bom? Então, fica claro para vocês isso? O mecanismo de ação do bloqueante do canal de sódio? Sim, claríssimo. Perfeito. Agora, sabe qual é o pulo do gato? Eu quero que vocês entendam que a subdivisão diz respeito, que pode ser uma questão de prova, ela diz respeito a qual é a cinética de ação. O mecanismo de ação é o mesmo, bloquear canais de sódio. Portanto, aumentar o umbral de excitação, prolongar o QRS, reduzir a velocidade de condução, diminuir a frequência cardíaca. Agora, como que ela vai fazer isso? Por quanto tempo que ela vai fazer isso, vai variar de subclasse a subclasse. Onde a subclasse 1A, ela tem uma cinética de recuperação média. A subclasse 1B,
ela tem uma cinética de recuperação rápida. Então, com a mesma velocidade que ela se une aos canais, ela também solta esses canais. E a 1C, ela tem uma cinética de recuperação lenta. Eu bloqueio os canais, mas eu fico muito tempo bloqueando esses canais. Certo? O tempo de bloqueio é um tempo prolongado. Tá bom? Então, de todas essas classes, qual é a classe mais importante que a gente precisa saber? Sem dúvida alguma, a lidocaína, tá? A lidocaína, que é o fármaco antiarrítmico bloqueante de canal de sódio mais utilizado, tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre ele. Galera, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, que é sobre a quinidina. A quinidina, que é um fármaco bloqueante de canal de cálcio da subclasse 1A, ela tem uma cinética de recuperação média. Mas sabe qual é a grande preocupação com respeito ao uso dela? É que ela também pode bloquear os canais de potássio. Ele também bloqueia os canais de potássio. Então, ao bloquear esses canais de potássio, ela pode gerar uma outra arritmia. Além de gerar o uso dela, por mais que seja como antiarrítmico, ela tem também a capacidade de provocar um outro tipo de arritmia quando ela bloqueia os canais de potássio. Aqueles canais de potássio que estavam tanto aqui em cima, né, na fase 1, quanto também na fase 3, tá? Então, o efeito dela nesse bloqueio dos canais de potássio podem gerar efeitos adversos importantes, tá? Como, por exemplo, o efeito vasovagal, tá? O efeito vasolítico, tá bom? Então, eu queria que vocês tivessem só isso em consideração para que a gente possa seguir, então, para a cinética mais importante, que é a cinética 1B, tá? Que é a lidocaína. Saibam os exemplos, beleza? 1A, quinidina. 1B, lidocaína. 1C, flecainida. Bom, e vamos conhecer a principal, que sem dúvida alguma é a classe 1B. Então, vamos lá. Quando eu falo sobre os bloqueantes de canais de sódio, que são da classe 1B, eu quero que vocês sempre se lembrem que elas são de recuperação rápida. E por que eu estou dando tanta ênfase para isso? Eu estou dando ênfase para isso porque vocês precisam entender que eles, ao mesmo tempo que se unem ao canal de sódio, rapidamente eles soltam o canal de sódio. Então, é um bloqueio rápido. Por isso que elas são classificadas como bloqueantes de canal de sódio rápidos. E elas se unem tanto aos canais que são abertos, quanto àqueles que são inativados. Por isso que a união é rápida. Por isso que o efeito dele é rápido. Porque eles unem tanto aqueles canais de sódio que estavam abertos, bloqueando-os, quanto aqueles canais de sódio que ainda estavam fechados, tá? Que ainda estavam inativados. Então, esse bloqueio é muito rápido, ele é muito efetivo. Ele realmente tem um efeito mais intenso, mais rápido, e logo depois, rapidamente, ele volta ao estado normal, tá? E aí, o que vocês têm que saber graficamente? Vocês têm que saber identificar isso que eu estou mostrando aqui. Olha lá a linha azul. Ele realmente fez com que a pendente se tornasse menos vertical, tá? Então, ele caiu um pouco essa pendente, mas rapidamente ele já voltou ao normal. Esse processo de ação, ele não foi um processo tão prolongado, tá bom? Então, é isso mais ou menos que vocês têm que entender graficamente. Então, a lidocaína é o principal representante dessa classe, tá? Mas a gente também tem a mexiletina e a fenitoína. Cuidado para não confundir fenitoína com a flecainida, tá bom? Então, nós temos lidocaína, mexiletina
e a fenitoína como sendo da classe 1B. A lidocaína, que é o principal deles, ela é um anestésico local. A gente sabe disso lá de fármaco 1, né, de terapêutica de farmacologia, mas a questão é que ela também pode utilizar por via endovenosa para as arritmias. Qual é a observação que pode cair em prova? Pode-se cair em prova que as indicações desses fármacos são duas muito claras: para arritmias ventriculares e para arritmias relacionadas com pós-infarto. Então, pacientes que têm infarto agudo do miocárdio, nós indicamos a lidocaína. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o processo de ação delas é rápida. A ação dela é rápida. Então, ela vai gerar menores efeitos adversos em um tecido isquêmico, provocando uma melhor recuperação desse tecido isquêmico. Pacientes que têm infarto agudo do miocárdio têm tecidos isquêmicos, né? Tecidos com ausência de oxigênio, de irrigação. Portanto, ele me fornece uma melhor resposta nesse tipo de arrítmia. Arrítmias relacionadas com pacientes com eventos isquêmicos, tá bom? Bem, e qual é um outro detalhe? É que a lidocaína, ela não é útil para arritmias auriculares. Então, vocês não vão ver o uso de lidocaína para arritmias auriculares, tá bom? Apenas para arritmias ventriculares. Tudo bem? Até aqui vocês entendem da lidocaína? Quero que fique bem claro isso. Sim, pra mim sim. Bem, então, ótimo. Já sabemos, então, que a lidocaína, ela é um fármaco que tranquilamente pode aparecer para vocês. Ele é um fármaco que é utilizado em arrítmias ventriculares relacionados com pacientes com evento isquêmico, ou seja, pós-infarto. Tá bom? Gente, o interessante da lido e desses fármacos é que quando vocês forem pensar no efeito adverso, pensem no seguinte: ele bloqueia canal de sódio. Então, os efeitos adversos dele está relacionado com bloqueios de canais de sódio de outras regiões. E a principal região que ele pode também bloquear esses canais de sódio é no nosso sistema nervoso central. Então, ele pode gerar no sistema nervoso central convulsões, temblor, tá? Desártrias quando bloqueia esse canal de sódio a nível do nosso músculo, alterações de consciência e nistagmo. Então, percebam, são efeitos adversos relacionados com o sistema nervoso central por bloquear também os canais de sódio do nosso sistema nervoso central. Tá? Então, é isso que vocês precisam entender. A administração, como eu disse, é uma administração endovenosa. Tá bom? Então, para vocês diferenciarem bem aí os fármacos do tipo 1A, da classe 1A e da classe 1B, o que vocês mais precisam saber sobre a diferença é que enquanto da classe 1A só consegue bloquear os canais de sódio que estavam abertos, a lidocaína, né, e os fármacos da subclasse 1B, ela bloqueia também os canais que estavam inativados. Então, fazem um bloqueio tanto dos canais que estavam abertos, quanto daqueles que estavam inativados. E ela também propicia uma rápida dissociação. Da mesma forma que elas se unem aos canais, rapidamente elas dissociam desses canais. Tá bom? Então, ficou claro para vocês esse panorama geral sobre os antiarrítmicos bloqueantes de sódio? Sim. Então, bem, olha só essa imagem. Essa imagem eu gosto muito dela, porque esse é um hotel, tá? Tá lá falando que é um hotel. Aqui o cartel de um hotel. E esse hotel tem 3 andares. E a cada andar, nós estamos nos referindo a uma subclasse dos arrítmicos da classe 1. Dos antiarrítmicos da classe 1. Então,
o que eu quero que vocês tenham como panorama geral? Esse cara está segurando um pote de amendoim. E amendoim tem bastante o quê? Bastante sal, né? Um amendoim salgado. Então, olha o que ele está fazendo. Ele está bloqueando os canais de sódio. E olha bem o que esse microfone ele faz. Quem identifica o que é esse microfone aqui? O microfone com o fio. O que isso lembra? Lembra o gráfico. Exatamente, lembra o potencial de ação. E o que esse cantor segurando esse pote de sódio está fazendo? Ele tá inclinando a fase do potencial de ação, que é a fase 0. Então, é exatamente isso que os bloqueantes de sódio, de canais de sódio, eles vão fazer. Eles vão inclinar, eles vão enlentecer a fase 0. E, por consequência, eles vão prolongar a fase 4, tá? Eles vão enlentecer também a geração da fase 4, que é a última fase que nós vemos desse potencial de ação, tá? Então, olha só, essa inclinação é o que vocês vão ver no gráfico quando a gente tem um atuante de bloqueantes de canais de sódio. Beleza? Agora, pensa comigo. Tá vendo essa cortina aqui com essas bananas? Banana não lembra potássio? Tá vendo que ela pega desde a fase... as bananas, elas estão desde a fase lá de meseta, né? Da fase 1 e da... dizer para vocês que realmente, no potencial de ação, o potássio aparece em todo esse processo. E não no processo de fase 0. Tá bom? Então, fica claro esse mecanismo geral, né? Essa graficação geral. Fica sim. Beleza, então, vamos comigo. A gente tem, então, os 3 andares. O primeiro andar, lá embaixo, é o andar da 1A. E como é o nome do fármaco? Colhem aí rapidinho. Como era o nome do fármaco representante da subclasse 1A? Quinidina. Quinidina, que lembra a palavra quin. Então, quinidina é o bloqueante do canais de sódio, que é a princesa aqui, tá? Então, quinidina, tá bom? Gente, a quinidina, ela tem uma coisa importante, que ela pode gerar como efeito adverso um síndrome que se chama síndrome lupus-like. O que é esse síndrome lupus-like? É que o paciente que consome quinidina, né, que é submetido ao uso de quinidina, ele pode desenvolver o síndrome lupus-like, que é um síndrome parecido com a lupus, a enfermidade do lupus. Mas quando ele para de tomar esse fármaco, quando ele para de ser aplicado, ser submetido ao tratamento com a quinidina, esse síndrome acaba. Essa clínica acaba, tá bom? Então, ele colocou esse lobinho aqui só para a gente lembrar do síndrome lupus-like, tá bom? Que é esse síndrome que cessa quando o paciente para de consumir, né? Para de ser submetido ao tratamento com quinidina. Lembra que eu falei para vocês que a quinidina, ela pode gerar como efeito adverso síndromes vasolíticos? E ele pode gerar um efeito importante, que é o próprio arritmia. Apesar de ser um antiarrítmico, ele também pode gerar uma arritmia. O tipo de arritmia que ela provoca é o torsade de point, que é um tipo de arritmia que provavelmente vocês devem ter visto lá interna, que é uma arritmia caracterizada por essas torções do eletrocardiograma, tá? Por isso que tem essas fitas aqui torcidas, tá? Ela pode gerar como efeito adverso o torsade de point, tá bom? Então, apesar de ser um antiarrítmio, sim, ela pode gerar uma arritmia importante, que é o torsade de point, tá bom? Bem, e olha que interessante, tá vendo que a sinalização desse andar, nós temos tanto a parte de baixo quanto a parte de cima do coração acendidos? Então, quer dizer que esse fármaco é útil tanto para arritmias
supraventriculares como ventriculares. Agora, vamos para a classe 1B. Quem era o representante da classe 1B? Fala aí para mim. Colhem rapidinho. Propanolol, né? Não, da classe 1B. Lidocaína. Lidocaína. Olha aqui. O LIDE. Então, lidocaína. Qual era o outro? Qual era o outro do tipo da subclasse 1B? Fenitoína e mexiletina. Cuidado só com como eu falei, cuidado para não se esquecerem dessa diferença, tá? Da fenitoína, muito bem, Arieta, com a flecainamida. São fármacos diferentes e que costumam confundir, tá bom? Mas, muito bem, como você disse, a lidocaína, a mexiletina e a fenitoína. E sabe por que aqui tem a bandeira do México? Por causa do nome da mexitoína. Olha lá, perdão, mexiletina, tá bom? Para lembrar de México, né? Então, por isso que eles colocaram nesse andar essa bandeira do México. Bem, eu falava para vocês que qual era a indicação da lidocaína? Qual era a indicação clave da lidocaína? Arrítmias ventriculares associadas a isquêmias. Muito bem. Então, olha só, o letreiro aqui da 1B, ela não está aceso o letreiro da parte de cima. Então, ela não é útil para arrítmias supraventriculares, apenas para arrítmias ventriculares, ok? E o mais importante de tudo, ela é utilizada para tratamentos endovenosos relacionados com patologias isquêmicas. Por isso que tem esse coração partido aqui nessa parte, nesse andar. Para dizer que, associado à isquêmia, nós podemos usar como antiarrítmico a lidocaína de forma endovenosa. Tá bom? E por último, qual era o representante da subclasse 1C? Flecainida. A flecainida, muito bem. Por isso que aqui tem o flakes, tá? Esse menino segurando essa lata, realmente bloqueando ele, e uma marca aqui de alguma coisa, de um cereal, chamado flakes, para a gente lembrar do flecainida, tá bom? E com isso a gente finaliza, então, essa classe, que é a classe 1, dos bloqueantes de canal de sódio. Vamos para os bad boys, que vocês já conhecem bastante, né? Que são os beta-bloqueantes. Lembrando que os beta-bloqueantes são grupos de fármacos utilizados também para o tratamento de cardiopatias isquêmicas, de hipertensão arterial, tá? De insuficiência cardíaca. E ela volta aqui, porque ela também pode ser utilizada para patologias arrítmicas. Beleza? O que vocês têm que saber do beta-bloqueante, galera, é que ela não tem uma ação sobre o potencial de ação em si. O que ela vai ter, na verdade, é uma inibição, é um processo de enletecimento de todo o ciclo. Não é que ela vai bloquear em si algum canal que faz parte desse potencial de ação. Ele vai enletecer o processo de despolarizações por conta desse estímulo. Lembra que eu falava para vocês que o beta-bloqueante, o que ele faz é o quê? Ele melhora o compliance cardíaco. E isso diz respeito também à frequência de disparo do nosso nódulo sinusal. Obviamente, nós vamos ter, então, um processo de enletecimento de todo esse potencial de ação, tá? Nós temos, então, um canal de potássio mais lento, nós temos um canal de sódio mais lento, nós temos todo o processo de potencial de ação enletecido, tá bom? Bem, eu falava para vocês, e eu vou repetir,
que vocês precisam saber como que se classificam os beta-bloqueantes. Lembrem-se, beta-bloqueantes se classificam de acordo com as gerações. E dentro da geração, eu tenho aqueles que são não seletivos e aqueles que têm uma seletividade especial para beta 1 ou para beta 2, ok? Bem, então, quais são os de primeira geração? Os primeiros de primeira geração são não seletivos. Eles podem, então, bloquear tanto os receptores beta 1 quanto os receptores beta 2. E eles são nadolol, propanolol, timolol, sotalol. Já os de segunda geração, eles são bloqueantes específicos do receptor beta 1. Então, nós temos o acebutalol, o atenolol, o bisoprolol, o esmolol e o metoprolol. Já os de terceira geração, nós temos aqueles que tanto são não seletivos, quanto aqueles que são beta-bloqueantes seletivos de beta 1, tá bom? Os não seletivos, carvedilol e labetalol, e os seletivos para beta 1, celiprolol e nebiprolol. O que a prova também pode trazer? A classificação segundo a farmacocinética. Aqueles que são lipossolúveis e aqueles que são hidrossolúveis. Lembrem-se, aqueles que são lipossolúveis passam melhor pela barreira hematoencefálica. E aqueles que são hidrossolúveis, eles passam menos pela barreira hematoencefálica. Tá bom? Então, lipossolúveis, propanolol, metoprolol, carvedilol. Hidrossolúveis, atenas, né? Que é o atenolol, esmolol, nodolol e satolol. Sotalol, perdão. Bem, então, a nível da arritmia, do processo arrítmico, o que ele vai fazer? Gente, se ele está enlentecendo esse processo de geração de novos estímulos, porque ele está inibindo esse nódo esse nódo sinusal e auriculoventricular, ele vai inibir pós-despolarizações. Ele vai inibir que os processos de finalização e de iniciação de outros potenciais de ação aconteçam. Então, imagine, um processo que antes era assim, agora ele vai acontecer, mas ele vai se tornar mais lento para que outro possa ser gerado. Tudo bem? É isso que o beta-bloqueante ele vai fazer. Beleza? Então, saibam que o beta-bloqueante ele não vai atuar em um momento específico do potencial de ação, mas ele vai enlentecer todo esse processo. A geração de novos potenciais de ação, tá? Volto a repetir, dessa parte aqui, saibam bem essa lipossolubilidade e essa hidrossolubilidade. Gente, beta-bloqueantes. Volto a raciocinar comigo, que foi uma pergunta, inclusive, da prova lá de La Rioja, tá? Sobre da questão aberta, e eu acho relevante, sim, vocês saberem raciocinar sobre os efeitos adversos dos beta-bloqueantes. Vocês têm que se lembrar que os nossos receptores, beta 1 e beta 2, eles têm uma densidade, ou seja, eles povoam locais diferentes do nosso organismo, onde o beta 1 ele está mais localizado no coração e os beta 2 eles estão mais localizados no nosso músculo liso. Então, fármacos que vão atuar sobre esses receptores, bloqueando esses receptores, são fármacos que podem gerar efeitos adversos contrários à atividade desses receptores, à atividade desses componentes. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente um indivíduo que lá no coração eu tenho o beta 1, né? Causando, então, essa atividade de estímulo do coração. Se eu venho e aplico um beta-bloqueante específico para o beta 1, eu vou ter o quê, então, como efeito adverso? Bradicardia, bradiarrítmia, tá? Que eu estou, então, bloqueando os efeitos fisiológicos desse receptor, tá bom? Então, outra coisa mais é que eu vou diminuir a secreção de renina, eu vou fazer uma lipogênese, então eu vou
armazenar mais grasa, tá bom? Eu vou perder a capacidade eu vou provocar fadiga, beleza? E no músculo liso, quando eu bloqueio esse músculo liso, eu vou realizar todo o contrário do que vocês estão vendo aqui na lista. Eu vou perturbar o sono, eu vou prolongar a hipoglucemia, eu vou provocar uma disfunção glucêmica, eu vou provocar uma broncoconstrição, tá bom? Então, é todo o contrário ao que esses receptores beta 1 e beta 2 realizariam. Beleza? Isso eu falo de novo para que vocês possam ter bem em consideração para a prova de vocês. Saibam bem os efeitos adversos dos beta-bloqueantes, que aí a gente consegue aplicar em todas as aulas, tanto a aula de hipertensão, a aula de insuficiência cardíaca, a aula de arritmias aqui agora, tá? Essa aqui é uma imagem, na verdade, ela é bem básica, ela só mostra mesmo que tá vendo que é um Bandcamp, que é só uma banda meio que tá quebrada, partida, mostrando que são beta-bloqueantes. E ela tem uma ação, ela é administrada por via endovenosa, com essas ramas aqui, tá? Para falar sobre isso. E que, na verdade, ela tem um estímulo sobre a fase, principalmente a 4. Por quê? Porque ela vai enlentecer o processo de geração de estímulo da despolarização das nossas células cardíacas. Portanto, ela é utilizada como um antiarrítmico, tá? Essa imagem eu não gosto muito, na verdade ela é bem mais superficial mesmo. E um detalhe dela, que talvez aí sim seja importante para vocês, é que ela aumenta o intervalo PR. Esse entrevistador aqui, ele é um entrevistador de jornal, como se ele estivesse no intervalo da sua entrevista. Então, ele prolonga o intervalo PR, tá? É isso que ele faz a nível do eletrocardiograma, tá bom? Vamos para a amiodarona? Super, super, super importante para a prova de vocês. A amiodarona, que na verdade agora entramos em outra parte da nossa mnemotécnica, que é o keeping, né? O K, os bloqueantes de canais de potássio. Então, nós temos como representante a amiodarona e o sotalol, mas o mais importante é a amiodarona, tá bom? A amiodarona, ela vai fazer um processo de inibição da repolarização das fibras cardíacas. Então, olha só como que ela vai atuar a nível do nosso potencial de ação. Isso aqui é um gráfico de despolarização normal e que, com a atuação da amiodarona, ela vai enlentecer o processo de entrada de canais de potássio. Olha bem isso aqui para vocês. Perdão, o que ela vai fazer, então, é promover uma dificuldade, né, em eliminar o potássio. Consegue identificar aqui? Esse é o gráfico normal, né, em vermelho, e em verde é quando a gente tem a atuação da amiodarona. Olha como ele prolonga essa fase de despolarização da fibra cardíaca, tá? Ela prolonga com respeito ao tempo. Então, é um bloqueante de canal de potássio. Então, como eu disse, ele aumenta o tempo, a duração desse potencial de ação, reduzindo, portanto, o automatismo da minha célula, reduzindo, portanto, o período que a minha célula vai gerar aumentando o período que a minha célula vai gerar outro estímulo, ok? Portanto, eu tenho um menor disparo de potenciais de ação, tá? Quando eu aumento o tempo desse potencial de ação, eu enlenteço o processo de geração de estímulo, tá bom? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que essas células, esses canais de potássio, fiquem mais tempo fechadinhos e, portanto, esse processo de despolarização, ele seja inibido, tá? Então, fica claro para vocês o que seria, então, esse retardo no processo de repolarização?
Sim, Paulinha. Sim. Bem, então o uso dela, galera, da amiodarona, é para cardiovertir ou aleteu e fibrilação auricular. Então, ela tem uma ação sobre os ventrículos e sobre as aurículas, tá? Ela também é utilizado para fibrilações auriculares, quando o paciente, para conservar o ritmo sinusal em fibrilação auricular, e ele também é utilizado em casos de taquicardia ventricular. Então, para que vocês possam entender, a amiodarona é utilizado em quase todo tipo de taquiarrítmia, tá bom? Quase todo. Fibrilação, aleteu, tá? Taquicardia sinusal, ele é bem utilizado. Qual é o problema da amiodarona? Os efeitos adversos. A amiodarona, ela promove hipo e hipertiroidismo, microdepósitos corneais, isso faz com que o paciente tenha fotossensibilidade, fibrose pulmonar, que é o quadro mais grave provocado pela amiodarona, hepatotoxicidade, neuropatia periférica, pele azulada e prolongação do QT. O que significa isso? Significa que, apesar de ser um antiarrítmico, a amiodarona também pode provocar um outro tipo de arrítmia, tá bom? Então, eu não quero que vocês decorem muito bem esses efeitos adversos, porque eu quero que vocês olhem para a imagem e tentem lembrar dali, porque é muito tomado em prova os efeitos adversos da amiodarona. Não só em prova, como também na prática. Eles podem perguntar para vocês, por que esse paciente está com a pele azulada? Quando a gente pega o histórico, esse paciente é um indivíduo que foi submetido a um tratamento por amiodarona, tá bom? Por uma possível cardioversão, por um possível tratamento de arritmia cardíaca, tá? Então, essa imagem, não sei por que saiu com... Isso aqui eu excluo. Essa é a imagem, olha só, para vocês verem bem. Nós temos 3 amigos, né? É uma cantina, né? Um restaurante mexicano, para falar que é dos 3 amigos, realmente são 3 cantores. Então, isso nos marca que esse fármaco é um fármaco do tipo 3, da classe 3 dos antiarrítmicos, tá bom? O que a gente pode associar a essa imagem? A gente pode associar, primeiramente, ao que ele faz na nossa cortina lá, do nosso potencial de ação. Olha o que esse moço está fazendo. Ele está empurrando a cortina de bananinhas. Então, ele está empurrando, aumentando o período refratário dos canais de potássio. Então, ele está bloqueando os canais de potássio. Então, o que isso vai gerar no nosso potencial de ação? Enletecimento da nossa fase 3, tá bom? Principalmente da fase 3. Fica claro para vocês essa imagenzinha onde ele está empurrando esse potencialzinho de ação? Essa referência? Sim. Bem, então, o que aqui a gente pode associar aos efeitos adversos, que eu quero que vocês tenham bastante em consideração? Os depósitos corneais. Olha os depósitos corneais aqui, nesses óculos deles. E que pode gerar fotossensibilidade, tá? Olha aí, tirando uma foto dos 3 amigos, né? Dos artistas. Ele também pode gerar, galera, fibrose pulmonar. Olha esse pulmão desenhado na roupa desse mexicano. E outra coisa que ele pode provocar também é a pele azulada. Olha esse moço como tem a pele azulada. Tá? A pele azulada não, né? A roupa azul. Tanto ele, quanto também essa moça aqui com a roupa azulada. Outra coisa que também ele provoca, que eu quero que vocês tenham em consideração, é esse torsade point. Ou seja, um outro tipo de arrítmia que ele também pode provocar. Por isso que tem esses desenhos, né, essas fitas
torcidas na mesa. Então, o torsade point também é um efeito adverso causado pela amiodarona. Tá bom? Ah, é 3 amigos de amiodarona também, tá? Para fazer a relação com 3, que é a classe 3, e amigos de amiodarona. Então, eles seria o keeping da nossa mnemotécnica. No bad boys, keep calm, que é, então, o keeping, né, dos amigos, bloqueante de canais de potássio. Tinha uma outra, acho que eu tô... Ah, lembrei, aqui, ó, a hepatotoxicidade, por isso que tem esse boi com esse fígado bem grande aqui nessa imagem, para dizer respeito à hepatotoxicidade que ele provoca. Os efeitos da amiodarona são efeitos realmente muito presentes, porque a amiodarona é um fármaco que é muito utilizado para as arrítmias, tá? Principalmente, como eu disse para vocês, as arrítmias, as taquiarrítmias. Então, taquicardia auricular, taquicardia ventricular, fibrilação auricular, aleteu, tá bom? Por isso que tem esse coração todo colorido, todo luminoso, para dizer que tanto o ventricular quanto o supraventricular são tratadas com a amiodarona. Tá bom? Fica claro para vocês essa imagem? Sim. Outra coisa também é que, se vocês olharem bem, são cérebrozinhos, como o nome disso, gente? Os crânios, né? As caveirinhas que tem o crâniozinho para fora, para mostrar também sobre a neuropatia que ela pode provocar, que esse fármaco pode provocar. Então, o controle desse paciente tem que ser bem estrito. Depois que é submetido por um tratamento por amiodarona, nós temos que acompanhar fundo de olho, nós temos que acompanhar ou seja, tanto a córnea quanto a retina desse paciente. Nós temos que fazer controle hepático desse paciente, ok? Então, com funções hepáticas. Nós temos que fazer função também ventilatória, respiratória, por preocupação de fibroses pulmonar, que é uma das principais e mais vistas, tá bom? Então, por isso que é importante a gente saber disso, desses efeitos adversos. Bem, vamos para o bloqueante cálcico, que vocês já conhecem, os bloqueantes cálcicos, que são fármacos que antagonizam os receptores, os canais de cálcio. Isso vai fazer com que entre menos cálcio na minha célula e gere o que a gente conhece como sendo enletecimento do processo de estímulo celular, tá bom? No caso do nosso potencial de ação, em qual parte aqui vocês acham que esse bloqueante cálcico está atuando? Onde é que o cálcio atuava no nosso potencial de ação? Era ali na fase 1, né? Entre a 1 e a 2? Na 2, exatamente, na fase de meseta. Então, olha o que está acontecendo aqui. Ele está prolongando essa fase de estímulo, certo? Está prolongando essa fase de meseta. Então, galera, de forma similar ao beta-bloqueante, o que ele vai fazer é diminuir essa velocidade de condução. Esse nódulo auriculoventricular, ele vai aumentar a fase refratária. Eu aumento o tempo que esses canais, eles ficam fechados, tá? Eles ficam impotentes, beleza? Promovendo, então, a diminuição da frequência cardíaca. Por isso que ele é usado para diminuir a atividade cardíaca, usado no tratamento, então, como antiarrítmicos. E eu dizia para vocês que dentre as duas classes de bloqueante cálcico que nós temos, que são os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos, os que têm um efeito antiarrítmico são os não dihidropiridínicos, que são o diltiazem e o verapamilo. Eles vão ter uma atuação sobre a atividade cardíaca, sobre as propriedades cardíacas. Então, eles são fármacos inotrópicos. Eles vão aumentar o tempo onde esse coração ele está refractário, tá bom? Onde esse coração está sem atividade. Beleza? Então, efeito
inotrópico negativo. Propicia, então, um efeito antiarrítmico. Cuidado para não falar que os dihidropiridínicos são utilizados como antiarrítmicos, porque não, eles não têm uma atividade sobre a arritmia. Quem vai ter é o diltiazem e o verapamilo, tá bom? Fica claro isso para vocês? Eles fazem, o que o bloqueante cálcico ele faz é interessante porque ele vai fazer com que as nossas células se tornem menos excitáveis. Porque o cálcio, quando ele entra nas nossas células, ele provoca uma excitabilidade. Então, o cálcio, nesse caso, ao ser bloqueado, esse canal ser bloqueado, eu permito com que esse período refratário da minha célula, ele seja mais prolongado. Então, a frequência cardíaca, ela vai diminuir. Porque as propriedades cardíacas, elas estão diminuindo, tá? Então, por isso que eu digo que os não dihidropiridínicos, ao terem uma ação inotrópica negativa, ela vai fornecer um efeito sobre as arritmias, tá? Então, eu coloquei para vocês esse desenho para que vocês possam identificar, então, como que esse processo ele está sendo retardado. Como que todo o potencial de ação está sendo desplaçado em função do tempo, diminuindo, então, a frequência cardíaca. Quando que eu uso os bloqueantes de canal de cálcio? Eu uso em taquicardia ventricular, tá? E eu também uso em arrítmias auriculares, ou também chamadas de supraventriculares. Tá bom? Essa é a imagenzinha que dá como referência aquela imagem dos bloqueantes de canais de cálcio que nós tínhamos visto antes, tá? Nessa imagem tem dois bonequinhos aqui para dizer para a gente que nós estamos falando dos não dihidropiridínicos que são utilizados como antiarrítmico, que são o Verivanisha, ou seja, verapamilo, tá? E o chocolate, né, o Dark Chocolate, para fazer a associação com o diltiazem. Por isso que é o Dark Chocolate, diltiazem, tá? São esses dois sabores de sorvete, que é o calcinhan, né? Cálcio, bloqueante de cálcio, são utilizados para tratar as arrítmias. Gente, e o piano, o que ele está marcando aqui no processo de lentecimento desse potencial de ação? Ele está atuando lá no início, olha. Ele está enlentecendo todo o processo de potencial de ação, toda a geração do potencial de ação. E assim como os beta-bloqueantes, eles vão prolongar o intervalo PR. Olha o entrevistador no intervalo da consulta, da entrevista. Então, ele prolonga também o PR, atuando, portanto, como um antiarrítmico, tá? Isso fica claro para vocês? O fato de aumentar PR? Sim, ué, porque se ele prolonga, o intervalo também vai aumentar, consequentemente. Exatamente, exatamente. O processo de despolarização e repolarização vai se tornar mais lento. Então, automaticamente, isso vai refletir no meu eletrocardiograma como sendo a prolongação do PR. Agora, fala para mim, quais dois fármacos que nós falamos aqui hoje que são prolongadores de PR? Teve esse e os beta-bloqueantes. Exatamente. Esse, né, que são os bloqueantes de canais de cálcio e os beta-bloqueantes. Muito bem. Esses são os dois representantes importantes no processo da prolongação do PR. Tá bom? Então, com esse entrevistador, dá pra gente perceber bem com as imagens, né, ter essa referência aí no eletrocardiograma, pra gente lembrar. Bem, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha os fármacos não classificáveis? Os fármacos não classificáveis são principalmente a digoxina, tá? A gente viu a digoxina lá em insuficiência cardíaca. Gente, a digoxina, ela tem um uso muito claro
e tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala sobre a digoxina para o tratamento de alguma coisa. Porque a digoxina tem um rango terapêutico muito limitado. Ela gera muitos efeitos adversos de forma muito rápida, ok? Então, o uso dela tem que ser muito cuidadoso. E quando que eu vou usar a digoxina? Saibam isso para a prova. As indicações de digoxina são insuficiência cardíaca no estádio D, ou seja, uma insuficiência cardíaca refratária a tratamentos com outros fármacos, e insuficiência cardíaca associada a arritmias, principalmente a fibrilação auricular, tá bom? A digoxina ela tem uma ação realmente mais a nível das arritmias auriculares. Ela tem essa característica de atuar mais sobre as taquiarrítmias do tipo supraventriculares, tá bom? E qual é a função da digoxina? Questão de prova foi tomada lá em La Rioja. A digoxina, diferente do que a gente viu lá em todos os outros, ela bloqueia a bomba sódio-potássio ATPase. Então, qual era o momento do potencial de ação que vocês viam que ela poderia atuar? Onde é que tinha a bomba sódio-potássio ATPase? Lá naquele potencial de ação. Perdão, eu me perdi aqui na pergunta. Qual que foi? Nós sabemos que a digoxina, ela tem uma ação sobre a bomba sódio-potássio ATPase, ok? Então, em qual estadio ou em qual fase do nosso potencial de ação que ela atuaria? Na fase 0, que é da entrada de sódio. Qual era a fase que tinha Não, bomba? antes da fase 0. Isso, que era a fase? Fase 4. 4, exatamente. Aquela fase que recupera o potencial de membrana, né? Então, essa é aí que vai atuar a bomba sódio-potássio ATPase. Então, esse fármaco, ele é um importantíssimo inotrópico negativo. Por quê? Porque ele vai atuar no processo de novas gerações. Ele impede com que essa bomba se torne atuante, impede, portanto, que outros potenciais eles possam ser gerados, tá bom? Ele impede que esse processo de retorno de outras despolarizações aconteçam, tá? Porque ele bloqueia aquele canal e faz essa estabilização da membrana para que outro possa ser gerado, tá bom? Então, o que eu peço para vocês é que saibam bem os efeitos adversos. Nessa imagem dá para a gente ver bem isso, tá? Por exemplo, aqui o mecanismo de ação da digoxina é bem clara. Nós temos o bloqueio da bomba sódio-potássio ATPase. Por isso que esse cara, ele está bloqueando a saída desses amendoins, então, bloqueando a saída do sódio e bloqueando a entrada do potássio. Portanto, eu estou impedindo com que a minha célula ela possa gerar outros potenciais de ação, tá? A fase 4, ela está sendo inibida. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui, então, eu vou gerar um processo inotrópico positivo, tá? Eu estou inibindo as propriedades, né? As propriedades cardíacas. E o que eu posso gerar como efeito adverso? Arritmia, tá? Outras arritmias. Eu posso gerar náuseas e vômitos. Eu posso gerar também síndromes visuais. E outra coisa que ela pode gerar é a impronta, né? A digitalização do eletrocardiograma, tá? Que se chama cubeta digitálica. Que quando vocês vêm aqui, a cubeta digitálica seria essa manifestação no eletrocardiograma. Olha, nós temos o eletrocardiograma vindo lá com a onda P, o QRS, e olha o que ele vai gerar. Um acortamento e uma depressão do intervalo QT. Conseguem ver essa incubeta digitálica? Sim. Perfeito. Então, esses são os efeitos adversos que eu quero que vocês tenham muito em consideração para a prova sobre a digoxina. A digo era aquela que eu falava para vocês que tinha um efeito que tinha uma relação, eles achavam que Van Gogh se intoxicava
com a digoxina. Por isso que as telas, uma das teorias para as telas dele ser dessa cor é justamente esse aspecto, né? Essa relação histórica com o uso da digoxina, tá? É uma das teorias por que ele utilizava mais a presença dessas cores, tá? É interessante essa referência. Justamente por conta das alterações visuais, onde o paciente vai apresentar visão borrosas, tons amarelos verdosos, né? Que são justamente os tons utilizados nas obras deles. Tá bom? Então, se eu perguntar para vocês, sem ler, sem ver as referências, quais são os efeitos adversos que eu posso ter com o uso da digoxina? Manifestações gastrointestinais, náuseas e vômitos. É, você falou lá ocular, não é fotossensibilidade, mas é efeitos visuais. Perfeito. Uhum. Isso. Que mais? Ele é um antiarrítmico que pode provocar o que também? De forma contraditória? Outra arrítmia. Outras arrítmias. Genial. Genial. Muito bem. E deixa eu ver mais uma coisa. E o que ele faz a nível do eletrocardiograma? Ele faz um processo de depressão Isso. que é chamado impronta digitálica. Exatamente, ou cubeta digitálica. Muito bem. Lembrando que a digoxina, ele é um fármaco digitálico. Então, a gente chama de cubeta digitálica, tá bom? Inclusive, nessa imagenzinha, o que está mostrando é... Essa imagem eu gosto, porque vocês aí nunca mais esquecem. Isso aqui é um sorvete, né? É um sorvete, um gelo. E aí ele ficou com esse buraco, porque o moço pegou um pouco desse sorvete. Então, o que está tendo? Uma depressão do intervalo ali ST, né? Entre o QRS e a onda T. Então, nós temos essa depressão do ST, tá bom? Útil aí para vocês na hora da prova, caso precisam se lembrar do que a gente está se referindo. Tá bom, galera? Então, esses são os nossos fármacos antiarrítmicos. Eu trouxe para vocês uma referência. O que aconteceu que não apareceu? Aqui também tá branco. É? Ué, não é possível. Ai, eu botei em outra aula. Eu queria trazer para vocês uma discussãozinha só com relação a essas imagens que eu coloquei nessa aula aqui. Olha bem. E vocês que vão me dizer que fármaco que é esse. Olha lá, eu tenho esse esse impulso aqui, estão vendo? Esse potencial de ação. Qual é o fármaco que vocês acham, dos que a gente conversou hoje, que teria mais ou menos uma ação, uma graficação do potencial de ação dessa maneira? O que vocês conseguem pensar? Esses seriam os inibidores dos canais de sódio. Nossa, maravilhoso. Exatamente. Por quê, Paulo? O que te leva a pensar isso? Porque com a ação dele de bloquear os canais de sódio, ele vai prolongar o tempo para essa excitabilidade da célula e aumenta, digamos, né, o tempo para iniciar, digamos, em si, o potencial de ação. Exato, mas esse potencial de ação do sódio, do bloqueante de canal de sódio, ele é mais especificamente aonde? O que mais me marca a graficação dos bloqueantes de canais de sódio? Na fase zero do potencial de Muito ação. bem. Exatamente, a fase zero. Essa inclinação da fase zero, essa demora, esse tempo que tarda nessa fase zero ser concluída. Porque ele vai bloquear o canal dessa fase, o canal principal dessa fase, que é o canal de sódio. Então, olha o que está acontecendo nessa graficação. Ele está inclinando o canal de sódio. Conseguem ver? Olha como essa inclinação ela é bem presente, certo? Conseguem ver isso? Então, Sim. esse gráfico é um gráfico que marca realmente a fase, o uso, né, dos canais de sódio, do bloqueante de canal de sódio.
Eu tenho uma outra para apresentar para vocês. Deixa eu só abrir ela aqui rapidinho. E aí a gente conclui a aula. Essa aqui é muito interessante. Essa aqui, vamos ver. Essa aqui já vai ter um spoiler, mas vocês mais ou menos vão me dizer o que que acham. Vão me explicar o mecanismo para ver se a gente fecha o conceito. Pensem comigo. Aqui eu tenho um efeito, né? Aqui já está a resposta, que são os beta-bloqueantes, mas o que eu queria que vocês vissem sobre o beta-bloqueante é que ele não está atuando especificamente em nenhum bloqueante, em nenhum canal que envolve esse potencial de ação. O que eu quero que vocês entendam aqui é que o que ele está fazendo, o beta-bloqueante ele faz, é diminuir o poder de automatismo da célula cardíaca. Por quê? Porque ele vai diminuir a entrada de cálcio, ele vai diminuir a frequência cardíaca, né? Ele vai bloquear o efeito dessa ritmicidade cardíaca ou dessa frequência cardíaca, provocando, então, um efeito sobre o potencial de ação, sobre os intervalos entre um potencial de ação e o outro potencial de ação, certo? Então, o beta-bloqueante, ele vai fazer isso. Ele não está atuando sobre um um canal específico, senão que ele está fazendo com que a ritmicidade, esse inotropismo, ele seja alterado, tá bom? Então, por isso que eu trouxe isso para vocês. Percebam que nada está horizontalizado ou verticalizado. Não, está acontecendo é uma prolongação desse tempo de repouso celular, tá bom? Por isso que eu falo para vocês, gente, beta-bloqueante melhora o compliance cardíaco. Ao invés que o coração esteja assim, requerindo muito, não, ele está mais tranquilo, ele está mais relaxado, as fibras estão menos intensas, ok? Por isso que melhora o compliance cardíaco. Bom? Bem, então, beta-bloqueante, temos essa graficação. Agora vamos ver se eu apresento para vocês outra, para vocês me dizerem qual é o grupo que se refere. Vamos lá. Essa aqui é interessante. Isso eu quero ver se vocês pegam. Vamos ver se vocês identificam qual é o grupo que está se referindo nessa imagem. Qual é a classe de antiarrítmico que eu tenho nessa imagem? Me dizem aí, o que vocês acham? Esse daí são os canais de potássio. Nossa, perfeito! Você consegue me explicar o porquê? Porque esses bloqueantes de canais de cálcio, eles vão meio que inibir a repolarização da célula. Então, a gente consegue explicar, né, no gráfico do potencial de ação, justamente a finalização ou o aumento do tempo da fase 3 para a fase 4. E aí vai diminuir o automatismo das células cardíacas. Muito bem, exatamente. Perceba que lá naquela primeira fase 0, a gente não teve muito compromisso, tá vendo? O compromisso foi quase nada da interferência nessa fase da polarização, do potencial de ação. Já lá na fase 3, na fase 4, perdão, 3 e 4, a gente teve um enlentecimento, porque os canais de potássio estão aqui, né? Ela tem seu papel importante aqui nessa fase do potencial. Então, por isso que ela está enlentecida. Ela está desplaçada com respeito ao tempo. Porque eu estou bloqueando esses canais. Então, justificando o que você falou. Diminuindo o automatismo, diminuindo a geração de outros, ou enlentecendo o processo de geração de outros potenciais de ação. Muito bem. Genial. E por último, vamos identificar só mais um, rapidinho. Esse é super importante.
Vamos ver. Só mais um. Acho que a gente já viu todos. Nós vimos os beta-bloqueantes, vimos os bloqueantes, como o Paulo falou, dos canais de potássio, e faltaria os canais de cálcio. Ah, esse eu quero ver se vocês pegam. Vamos ver se vocês identificam qual é esse aqui. Peraí. E aqui, o que está acontecendo? Esse daí é o potencial de ação das células nodales. Os que são, Hum, os que são as células, digamos, as dependentes de cálcio, não? certo. E o que está acontecendo com ela? O que esses pontilhados estão fazendo aqui? Seria como também aumentando o processo de excitação do próximo estímulo. Ela está aumentando ou ela está diminuindo a excitação, a geração de novo estímulo? Seria isso, diminui o estímulo e aumenta o tempo, né? Exato, exatamente. Diminui o estímulo para a geração de novos potenciais, não é? Como que Porque aqui, aumenta o tempo de repolarização. exatamente. Por quê? Porque ao invés de gerar outro estímulo, que seria a linha preta, ela está diminuindo, ela está mantendo a célula mais tempo em repouso. Porque essa célula é uma célula dependente de cálcio. E ao ser dependente de cálcio, ela precisaria, para se despolarizar, ela precisaria de cálcio. Como eu estou bloqueando esses canais, então ela fica mais tempo o quê? Em estado de repouso. Então, ratificando o que vocês disseram, ela fica mais tempo, mantém mais tempo em repouso e tarda em gerar outro potencial de ação. Ok? Das células que são dependentes de cálcio. Fica claro isso para vocês? Sim. Lembrando, galera, que as perguntas das provas de vocês são perguntas mais pontuais. Eles vão perguntar qual é a classe 2 do fármaco, qual o representante da classe 1B dos fármacos antiarrítmicos, tá? Quais são os efeitos adversos da amiodarona, beleza? Quais são as indicações para uso da digoxina? Vocês precisam saber. Qual a indicação da lidocaína? São perguntas mais pontuais, mas com essa aula completa, a gente consegue pelo menos entender os mecanismos que eles estão acontecendo, tá? Alguma dúvida com respeito a esse tema? Não. Até clareou mais também para a interna. Então, peraí que eu vou... Então, ótimo. Qualquer dúvida,